bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa quarta-feira. Oi, amor. Ela falou que não ia falar. Então agora a mamãe vai fazer a live, combinado? Então tá bom. Tô com uma pequenininha aqui que já tava na escola de embaixadoras, tá me esperando aqui. Mãe, você não tá falando com alguém? Eu tô falando aqui na live com um monte de gente, Gabi. Olha aqui. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, bom dia. Começando mais uma live na presença do Senhor, que o seu coração se alegre, que hoje, minha filha, hoje eu tô com a tocha do Espírito Santo. Hoje Deus, ele tem algo muito precioso para liberar para o meu coração, para o seu coração. Então que você possa encher o teu coração também da presença de Deus. Começa a dizer, seja bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo no meu coração. Entra, toma, Senhor Jesus, a minha casa, a minha família. Eu tenho alegria, Senhor, em estar na tua presença, porque o Senhor, ele tem escolhido estar conosco, nos treinar, nos capacitar. Então que nós tenhamos alegria de estar na presença dele, que você possa colocar todo o teu coração, todo o teu pensamento na presença de Deus nessa hora. Tá bom, combinado. Ela tá esperando para comer tapioca. Isso aqui, adoro uma tapioquinha de manhã. Quem não gosta, né? De uma tapioquinha. Que você possa alegrar o teu coração. Mas que esse nosso primeiro momento da nossa manhã possa ser de um mergulho com Deus. E hoje o tema da nossa live é Aprenda a Lutar. Aprenda a lutar. Que hoje Deus te dê armas novas de luta. Que hoje você saiba quais são as guerras que é para você enfrentar. Quais são as guerras que não são suas, porque muitas vezes você tá só perdendo energia em guerras que não são suas. Como você pode colocar o teu coração diante de Deus nessa manhã, para que ele te dê, inclusive, armas novas de guerra. Armas novas de guerra. Que você possa também aproveitar dessa manhã para saber e chamar a Deus e dizer, Deus, entra nessa causa por mim. Entra nessa causa por mim. Deixa o Pai entrar no ringue. Deixa o Pai entrar no ringue e lutar por você. Quantas vivências você tem enfrentado dentro do teu coração? Às vezes a guerra é dentro da gente. Às vezes a guerra é emocional. É aquela tristeza, aquele desânimo que te abate. E você precisa guerrear para estar de pé. Você precisa guerrear para fazer as coisas, para tocar a vida. Às vezes a sua guerra é com a tua ansiedade, que faz com que você não aproveite os momentos, que faz com que você precise estar sempre ali em estado de alerta. Às vezes a sua guerra é dentro da sua casa, com realidades que entristecem o teu coração. Às vezes a tua guerra é para fora da tua casa, é no teu trabalho. Às vezes você tá tão machucada com essas guerras que você tem até aquela sensação pesada da quarta-feira. Se você tá pesada numa quarta-feira, se hoje você tá começando o dia pesado e pensando, nossa, ainda é quarta-feira, talvez você esteja no meio de uma luta que você não tá sabendo como lutar e tá perdendo essa guerra. Talvez a sua luta seja de uma vivência de saúde. Eu não sei quais são as tuas lutas, mas o Senhor conhece. E eu quero te pedir para que você pudesse nessa manhã colocar o teu coração diante de Deus e as tuas lutas. Quais são as tuas lutas?
Aquelas, inclusive, que você já desistiu de lutar pela conversão daquela pessoa, por aquele sonho. Quais são as lutas? Que você possa apresentar tudo isso ao Senhor nessa manhã de todo o teu coração. Para que você receba dele as chaves. Para que você possa vivenciar tudo isso de uma forma leve. Porque o Senhor disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E tem algo que nós já aprendemos, que o louvor vem na frente. Em muitas batalhas na Bíblia, em muitas batalhas, e eu ouso dizer, nas maiores batalhas da Bíblia, o Senhor manda a cavalaria de louvor ir na frente. Sabe por quê? Quem que no meio de uma guerra começa a louvar? Quem já ganhou a guerra? Quando você começa a louvar, você começa a contar para o céu que você não se move por vista, que você se move por fé. E que o Senhor já ganhou a guerra por você. Então, por fé, você entra só para saquear o que é seu. Só para saquear o que é seu. Por isso, essa é uma canção que nós vamos cantar juntas aqui, trazendo a realidade do céu para cada uma das nossas guerras. E essa música, ela tem um refrão que eu acho muito precioso. Ela diz assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Às vezes você está se sentindo num momento acuada, sem saída, e Deus está falando, é porque você está achando que você está sendo cercada. Mas sou eu que estou te guardando. Você que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele fala, eu estou te guardando. Talvez você não está enxergando Deus nessa guerra. E é por isso que ela está tão pesada. Deixa Ele te guardar. Então, que você possa trazer para o teu coração como você luta as suas guerras. E eu não posso esquecer, toda vez que eu canto essa música, de uma mulher de fé, que no tempo de Covid, ela ia levar o marido dela no hospital, e ele ficou internado, e ela me mandava, né? Toda vez que ela estava indo para o hospital, cantando essa música, um áudio cantando essa música. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. E eu sei que naquele caminho, enquanto ela me mandava aquele áudio e ela fortalecia a minha fé, e eu falava, é isso, Senhor. Ela luta as guerras dela, as guerras impossíveis com as armas da fé, com as tuas armas. E eu me lembro o dia que o marido dela morreu. E ela me mandou um áudio cantando esta canção. O que ela tá dizendo é, eu não vou parar de lutar. Nada vai me vencer. Hoje, a guerra, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. E Ele tá falando, ei mulher, ei homem de fé, se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Eu conheço a sua luta. Eu tenho te visto. Eu tenho visto o seu coração ansioso e angustiado. Eu tenho te visto, filha. Você é minha filha amada. Deixa eu entrar no ringue no seu lugar. Para de fazer com a sua força sozinha. Começa a colocar o seu joelho no chão e assumir a tua posição com armas do céu. Com armas do céu. Que você comece a celebrar. E eu quero te pedir que, como um ato de fé, durante essa canção, você não só apresente as suas lutas para Deus. Feche seus olhos nessa hora, comece a dizer, Senhor, essa é a minha luta com os meus filhos, essa é a minha luta com o tempo, essa é a minha luta com a minha ansiedade, essa é a minha luta com o meu marido, essa é a minha luta no meu trabalho. Apresente as suas lutas para Deus. Apresente as suas lutas,
Mas depois, como um ato de fé, você possa cantar que você tem vitória em Deus, em Deus. Começa a celebrar. Começa a celebrar. Fala, Senhor, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Ei, Deus, obrigada, porque o Senhor já prepara, Senhor, a mesa da vitória. Coloca a mão no teu coração e se lembre, você é mulher de fé, você luta diferente. O Senhor, Ele está com você na mesa. Você não está em nenhum lugar sozinha. Assim que eu luto as minhas guerras, que a morte venceu e vós levantarei pelo que fez. Você crê que Ele venceu a morte? Você crê? Então o que é a tua guerra perto de alguém que venceu a morte? Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Diante de Deus você precisa lutar as suas guerras, mulher. Pelo vale, Ele tá com você. Bondade segue em mim. Minha arma é louvor, gratidão e oração. Tenha armas certas. Creio que a morte venceu. Levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Se posiciona, Deus está te posicionando. Assim que eu luto as minhas guerras, é assim. Presta atenção. Você não está cercada. Você não está sem saída. Você está guardada. É Ele que vai entrar no ringue por você. É Ele que vai entrar no ringue. Você pode cantar isso comigo? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Canta isso pra tua alma. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ei, Deus está te guardando. Deus está te guardando. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, é assim. É com o joelho no chão que você deve lutar as suas guerras. É com louvor nos lábios que você deve lutar as suas guerras. É com gratidão e não com reclamação que você deve lutar as suas guerras. Porque o Senhor é por você. Canta isso pro teu coração. Você não tá sozinha. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sabe, quando eu não vejo saída, eu falo, Senhor, eu tô cheia de expectativa para ver o que você vai fazer. Porque agora é só o Senhor. E se é só o Senhor fará coisas extraordinárias. Eu tô na expectativa de ver o céu se abrir. Eu tô na expectativa de ver, Senhor, porque eu não imagino agora. Porque você vai fazer. Talvez você esteja num momento sem saída. Começa a celebrar a tua vitória em cada área das suas guerras. Começa a falar a tua vitória no nome de Jesus. Ele disse, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Fica animado. Ele tá falando, fica animado. Eu venci o mundo. Ei, não é pra ficar batido com a tua guerra. Fica animado, eu já venci. Começa a dizer: My victory is in Jesus' name. My victory is in Jesus' name. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você tá guardada, Deus tá te falando. Deus tá guardada, você tá guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Começa a celebrar. Começa a celebrar. Hoje é dia. Quando a gente fala de luta em Deus, a gente não tem como falar de luta sem falar de vitória. Porque se Deus está na tua guerra, é vitória. Não tem como. Não tem como. É igual você falar que você vai jogar com o Neymar. Entendeu? É vitória. É vitória. Eu quero fazer um pedido pra você antes de eu continuar essa live que tá cheia do poder de Deus. Porque quando Deus fala, eu falei hoje isso de manhã na oração para a escola de embaixadoras, eu disse, quando Deus fala, não é um conceito. Quando Deus fala, não é uma opinião. Quando Deus fala, não é um conselho. Quando Deus fala, é uma criação de uma nova realidade. É uma criação de uma nova realidade. Ele diz, faça-se a luz. E a luz se fez. Quando ele olha para Josué e ele diz, sê forte e corajoso, ele não está dando um conselho para Josué. Ele está fazendo ali força, coragem em Josué. Ele está tecendo. Você vai sair dessa live tecida por Deus. Para que as suas guerras você possa viver vitória em cada uma delas. E nós vamos colher testemunhos. Mas eu quero te pedir para que você mande um aviãozinho para pelo menos 5 pessoas dos seus contatos agora. Sabe por quê? Porque talvez você não saiba que guerra ela está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele vai te usar. Ele vai te usar para chegar nessa pessoa agora. Nessa pessoa agora. Talvez ela esteja prestes a se separar, a desistir de um sonho, a ter uma crise de ansiedade. A gente não sabe quais são as guerras que cada um passa de porta fechada. Mas como o Senhor sabe, Ele pode te usar para bater na porta dessa pessoa hoje e dizer para ela, você acha que você está cercada? Eu vim te dizer que você está guardada. Então eu queria te pedir para que você mandasse pelo menos 5 aviõezinhos agora para pessoas que o Senhor quer trazer aqui. Porque mandar um aviãozinho não é garantia que essa pessoa vai dizer sim. Mas o Senhor quer trazer pessoas específicas para essa live que talvez eu não conseguiria sozinha. Assim como tem muitos de vocês que eu não conheço e que um aviãozinho um dia te trouxe aqui. E hoje Deus está falando, te acordou para falar, vai lá. Mas não é só para você, é para pessoas que foram confiadas a você. Então que você possa mandar esses aviãozinhos agora para pelo menos 5.
tá? Se você quiser dobrar a meta, manda pra 10. Porque um soldado de Deus, ele não vai pra guerra sozinho, tá bom? Um soldado de Deus, ele fala assim, arrastão da fé. Arrastão da fé. Somos muitos. Teremos muitos. Arrastão da fé. Então, que você possa fazer, porque o Senhor talvez possa alcançar com a palavra dele pessoas que estão em lutas, se sentindo sozinhas, estão em lutas, desanimadas, estão em lutas, lutando errado. E Deus está chamando aqui hoje, nessa manhã, para falar, minha filha, aprenda a lutar. Minha filha, aprenda a lutar. Porque muitas vezes você tá cansada. Muitas vezes você tá desanimada. E muitas vezes você tá brigando errado. Você tá brigando errado. Se no mundo tereis aflições, se no mundo a gente vai ter lutas, presta atenção. Se tem uma certeza que nós temos é que no mundo a gente vai ter luta. Seja a luta para você levantar da cama, seja a luta com o seu emocional, com a sua ansiedade, com as suas vivências, você vai ter luta. Então, o que você precisa? Aprender a lutar. Aprender a lutar. E eu quero trazer aqui 3 tipos de lutas que nós temos. Hoje nós vamos falar de 3 tipos de lutas. E vamos aprender com a Bíblia, com personagens da Bíblia, com heróis da Bíblia, com pessoas da Bíblia. Como eles fizeram essas lutas. E qual foi o desfecho? Porque tudo que Deus coloca na Bíblia tem um princípio para nos ensinar. Então nós vamos aprender o princípio com essas pessoas que lutaram. E são 3 tipos de lutas. As lutas que te colocam. De repente, você tá numa luta que você nem queria estar. De repente, você tá no meio de uma briga que você nem queria estar. Você fala, gente, me puseram aqui. Eu nem sei o que tá acontecendo. Eu nem sei. Te colocaram lá. Não tem briga que é assim? Nós vamos falar dessa briga. Que te colocaram lá. A hora que você viu, você tava no meio daquilo. Você tava no meio da confusão. Você falou, nem pedi pra nascer nessa família que só dá rolo. Né? Te colocaram no meio da situação. Às vezes você chegou em casa, você tá bem e o marido tá da pá virada. Começa a te cutucar. Você fala, gente, que briga é essa? Que me colocaram aqui no meio. O que aconteceu? Que parte que eu perdi da história? Às vezes você tá... Então a gente vai ver aquelas que te colocam. Lutas que te colocam. 2, lutas que você compra. E viu? Tem mulher briguenta aqui nessa live. Que gosta de comprar uma briga. Que gosta de comprar uma briga. E que você tá lá batalhando, comprando brigas. E a gente vai ver quais brigas vale a pena você comprar e quais brigas não vale a pena. Às vezes você tá assim, Senhor, por que isso tá acontecendo? Ele falou, minha filha, você entrou numa briga aí, eu não entendi também. Por que você tá comprando essa briga aí? Entendeu? Tem mulher briguenta comprando briga à torto e direito, brigando do lado errado, perdendo energia. Comprando briga que não era pra comprar. E tem brigas que nós precisamos comprar. Porque nós vamos ver uma terceira luta, que é a que a gente foge. Tem gente fugindo de briga que precisava ter comprado. Entendeu? Tem coisas preciosas. Tem coisas preciosas. Você deixaria alguém roubar o teu filho e você não iria atrás pra brigar com essa pessoa, pra trazer teu filho de volta? O Senhor fez isso. Ele comprou a briga por nós. Você não ia comprar? Mas muitas vezes você não compra a briga de deixar o teu filho no celular. Você fala, não, deixa quieto, deixa ele lá, deixa ele. Não vou arranjar rolo, não. Você vai deixando, você tá fugindo, quando era uma briga que você tinha que comprar. Então nós vamos entender essas 3 vivências. As brigas que a gente é colocado, as brigas que a gente compra e as brigas que a gente foge. E vamos entender onde a gente tinha que estar nisso. Onde a gente tinha que estar nisso. E vamos terminar entendendo quais são as maiores armas de guerra que Deus vai nos dar hoje. Eu quero falar
sobre as brigas que te colocam. As brigas que te colocam. Eu quero falar aqui de 2 personagens da Bíblia, tá? E Josué e Sansão. Josué e Sansão. Quando Josué é chamado, né? Moisés morre. E Josué é chamado para assumir a liderança no lugar dele. E com certeza Josué é o cara que mais brigou. O cara que mais brigou em toda a Bíblia. O cara que teve mais luta foi Josué. Ele venceu 33 reis. Minha filha, você vai ler Josué, é luta atrás de luta. Nós fizemos, né? Se você não tava, nós fizemos os 21 dias vencendo as suas guerras, de dias de glória, onde a gente estudou cada passo de Josué. É luta, 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 luta. Entendeu? É luta. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus chamou Josué para lutar. Tá bom? Ele falou, Josué, ser forte e corajoso. E Deus dava estratégia para Josué em cada luta. Estratégia para Josué. Presta atenção. Se Deus te colocou nessa luta, Ele vai te dar estratégia, porque Ele já tem a vitória. Ele fala, Josué, espera. Eles vão ir por um lado, você vai pelo outro. Josué, dá 7 voltas em volta da muralha. Porque a muralha vai cair. Parecia irracional. Dá 7 voltas em volta da muralha. Porque a muralha vai cair. Dá 7 voltas. Quando Deus te coloca numa luta. E aqui eu quero que você saiba disso. Quando Deus te coloca numa luta, você precisa estar atento aos comandos de Deus. Quando que a gente pode saber que foi Deus que nos colocou? Quando você está no meio de uma luta. Que você não pediu. Mas que você percebe que você precisa se posicionar. Não para se defender, mas para fazer o que Deus quer. O que eu preciso entender, então? A primeira chave para você entender se você deve estar ou não nessa luta. Em qualquer luta. Quem me colocou? Para que eu estou? O que eu vou gerar com isso? Isso nós vamos olhar em cada uma delas. As que nos colocam, as que a gente compra e as que a gente foge. O que eu preciso perguntar diante de uma luta? Quem me colocou? Quem me colocou? Pra que eu tô aqui? E o que eu vou gerar com isso? Eu quero te contar que você não escolheu para nascer na família que você nasceu. Você não escolheu. A maior parte de lutas que nós temos na nossa vida, nós fomos colocados ali. Você não escolheu, talvez, as pessoas do seu trabalho. Você não escolheu os seus filhos. Você escolheu ter filhos, mas você não escolheu os seus filhos. Então, você precisa estar posicionada. Mas o que tem feito com que a gente se canse tanto e se perca nessas lutas? A gente não recebeu os comandos de Deus. E ao invés de você estar lá a favor do que Deus te colocou, você usa a sua força pro teu ego. E aí acabou. E aí acabou. E aí você toma partido errado. Essa semana eu mandei um áudio para uma mulher de fé. E eu disse isso pra ela. Eu falei pra ela, você tá em guerra, né? Você tá em guerra. Mas você precisa entender de que lado da guerra você tá. Não é pra você lutar contra o teu marido. É com o teu marido. Você precisa estar do lado dele agora. E não ir lá com uma força de ego pra destruir ele agora, porque agora é onde ele mais precisa. Onde ele tá no pior lugar dele. É que nós ficamos tanto
não querendo ser atingidas. Que aí o nosso ego grita. E nos lugares aonde a gente foi colocada para brigas onde a gente não queria estar, mas a gente tá lá e a gente tinha que estar sendo posicionada como Josué, recebendo comandos de Josué para que Deus nos dê vitórias extraordinárias. Porque é nesse momento que você pode ver as maiores vitórias, por exemplo, no teu casamento. Entende? Quando a gente passa por dificuldades, talvez que você não precisava passar, ali você pode ter uma restauração extraordinária do teu casamento. Às vezes você tá brigando com o seu chefe, você tá tomando partido de picuinha no seu trabalho. Ei! Deus tá falando, você foi posicionado aqui para outra coisa. Você tá brigando do lado errado. Era para você estar posicionada aqui para trazer luz para esse lugar. Era para você estar posicionada aqui para trazer a minha presença para esse lugar. Às vezes você tá ali, aconteceu uma situação na sua casa que você não pediu. E aí é uma briga que te colocaram. E aí você explode quando você perdeu de que você tinha que estar posicionada. Então você precisa perguntar: o que eu vou gerar com isso? De que lado eu tenho que estar aqui, Senhor? Se é algo precioso para você, presta atenção. Não é para você ficar contra. Não é para você ficar contra. Nós temos destruído quem nós mais amamos porque nós estamos lutando contra eles e não com eles. Talvez na hora que o teu filho mais te decepciona, essa é uma briga que você foi colocada ali. E você está lutando contra o teu filho. Quando nesse momento, era um momento que você precisava olhar para ele e falar: filho, você se perdeu. Eu vou lutar com você para que você se livre desse comportamento, dessa vivência, dessa história. E aí você vai assumir essa luta, mas não contra ele. Com ele. Entende? Talvez na hora que o teu marido mais te decepciona e você ali tá com dor, se você souber estar posicionada e dizer: eu vou lutar do teu lado com você, para que você saia disso, para que você possa encontrar o que é o verdadeiro amor em Cristo. Eu quero te lembrar que Deus não pediu para entrar nessa luta. Ele nos fez. Ele nos fez. Ele nos fez. E de repente a gente deu legalidade para que a nossa vida toda tivesse desligada de Deus, né? Morte para Deus não é aniquilamento, é separação. Nós ficamos separados de Deus, vivendo sob comando do inimigo. A gente deu legalidade, né? Para que o inimigo fizesse isso. E aí então ele vira, né? E ele diz: eu compro essa briga. Eu compro essa briga. E aí ele não luta contra nós, presta atenção. Deus não luta contra nós. Ele luta contra o pecado. Mas não contra nós. Entende? Então nós precisamos entender. Porque Sansão é aquele herói da fé que ele tinha muita força, lembra? Sansão tinha muita força. Mas Sansão, ele não entendia o porquê ele devia estar numa briga. Então, Sansão foi colocado muitas vezes em brigas que não era para ele estar. Que não era para ele estar. Então, Sansão foi colocado, né? Ele era apaixonado por uma mulher e ele casa com ela. E ele diz, né? Ele traz uma charada ali no casamento. E ele diz que quem descobrisse aquela charada, ele faz ali, né, uma aposta. E a mulher dele, então, ela é persuadida pelos filisteus. E aí ela vai lá e conta para os outros. E aí ele entra numa briga que nem era a briga dele.
que nem era a briga dele. Ele entra numa briga, ele mata pessoas. E ele começa a se enrolar de briga atrás de briga. Sansão começa a usar o poder dele, sem entender o que ele estava gerando com aquilo. Ele é colocado em muitas situações, em brigas, sem entender. Você precisa pensar, o que eu estou gerando com isso? Qual é o propósito do que eu estou fazendo? Deus tem propósito nisso aqui, senão não é para eu estar. Se Sansão tivesse saído da briga, se Sansão tivesse dito, não é para essa briga que Deus me chamou, ele não teria se lascado em tantas vezes e feito tantas coisas. Entende? E até perdido a unção, o poder que ele recebeu quando Dalila coloca ele naquela briga. Então, o que eu quero trazer para você? Tem brigas que Deus te coloca. Tem brigas que Deus permite que você esteja, porque Ele quer que você esteja posicionada ali para trazer bênção para as pessoas, para trazer vitória para um projeto muito maior. Tem brigas que não foi Deus que te colocou, mas Ele vai te usar ali. Ele vai te usar naquele momento. Mas você precisa perguntar, o que eu vou gerar com isso? O que eu vou gerar com isso? E aí você vai entender se você está brigando contra ou com. A segunda briga é a briga que você compra. É uma briga que você compra. E aqui você tem que tomar cuidado, tá bom? Aqui você tem que tomar cuidado. Porque por que nós compramos brigas? Porque aquilo vale. Ninguém compra uma briga por um negócio que não vale. Mas às vezes o seu olhar tá deturpado no que é valor para você. Tá bom? E aí, hoje eu falei sobre isso na escola de embaixador. O Pincher, por exemplo, ele compra todas as brigas. Mas ele não vence nenhuma. Porque ele sabe que... entendeu? Ele compra todas as brigas. Ele não sabe discernir qual briga é a dele e qual não é. Então ele nem é levado a sério mais. Entende? A gente precisa escolher as nossas guerras. Você precisa escolher as suas guerras. Você precisa entender o que é valor para você. Para que você possa estar posicionada e comprar brigas. Eu quero te contar que Davi foi um menino que comprou uma briga com um gigante. Ele comprou uma briga com um gigante. Ele podia ter passado o que nem todo mundo passou e deixado o gigante falar sozinho. Mas ele comprou a briga com o gigante. Ele comprou a briga com o gigante. E aqui eu quero te dizer, quando que você deve comprar uma briga? Quando você deve comprar uma briga? Quando há um valor inegociável ali. Qual era o valor inegociável? O gigante. Ele estava humilhando os filhos de Deus. E aí, Davi não vai simplesmente lá comprar a briga. Ele vai pedir permissão, então. Porque para você, presta atenção. Porque muitas das brigas que te ferram não são as que te colocam. São as que você compra. E às vezes nós compramos brigas muito erradas, que fazem com que a gente perca a nossa paz, a nossa força. Às vezes você está comprando uma briga tão desesperada com uma coisa boa. É uma viagem que você vai fazer e você tá lá brigando porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado. Viu? Você tá perdendo a sua paz por causa disso. Às vezes você tá brigando no trânsito. Às vezes a pessoa te olhou feio e você vai lá, viu? Você tá perdendo tanto tempo com briga. Viu? Deus tem lutas maiores e mais importantes pra você do que você ficar que nem Pincher andando pra lá e pra trás, brigando com qualquer carro que passa. Então, as brigas que mais te sugam são as que você compra errado. Errado. Não era pra você estar comprando aquela briga e você tá lá comprando. Então, quando você precisar, você sentir que essa é uma briga que eu tenho que comprar, a primeira pessoa que eu vou falar é com Deus. Deus, você quer? Você quer que eu compre essa briga?
Senhor, eu só vou se você for comigo. Que foi o que Davi disse. Eu só vou se você for comigo. Esther comprou uma briga. Foi lá falar com o rei a favor do povo dela. Tinha uma coisa muito importante. Era o povo dela. Era a família dela que estava em jogo. Mas ela falou, Senhor, eu só vou se você for. A briga que você compra, você precisa só ir se Deus for. E aí pedir permissão para quem? Davi pediu permissão para o rei. Ele não foi lá simplesmente brigar. Ele foi pedir permissão para o rei, se ele poderia. Então, que você possa, neste momento, saber que brigas você deve fazer e aí submeter ao Senhor. Como eu disse, às vezes você está deixando um celular capturar a vida do teu filho e porque você não quer se indispor com ele, você não está comprando essa briga. Quando se diante de Deus, Deus vai falar, minha filha, você vai deixar o teu filho se perder? Não, vai lá. Mas ele vai te dar estratégias para que você brigue com ele e não contra ele. Se você vai lá e tem uma situação com o teu marido que você precisa comprar aquela briga porque é algo importante, presta atenção, você só vai se Deus for. Mas aí você tá falando aquelas barbaridades no meio, você acha que agora Deus tá com você? Se ele tá com você, ele tá lá, junto com você. Aí você começa a falar aquele palavrão, e isso e aquilo, você começa a surtar, você acha que Deus vai fazer assim? O quê? Eu falo, não, agora essa briga mudou de rumo, minha filha. A briga mudou de rumo. Entendeu? Davi comprou uma outra briga que ele não devia ter comprado. Tem briga que você não deve comprar. Davi viu uma mulher tomando banho, mandou trazer a mulher para ele se deitar com ela. Davi comprou uma briga ali que ele não devia ter comprado. Quando você está fazendo pela tua vontade, pelo teu ego, são as brigas que você não deve comprar. São as brigas que Deus fala, silencia, se aquieta. Você está no lugar errado. Era para você estar batalhando por mim. Quando que isso aconteceu? Quando Davi não estava no campo de batalha, quando ele deveria estar. E aí ele compra a briga errada. Às vezes você está comprando briga errada porque você não está no campo de batalha onde Deus te posicionou para estar. Você está comprando briga por causa do sabão, comprando briga por causa da fulana que olhou desse jeito pra você, do fulano que falou desse jeito, porque você não tá no campo de batalha. Você tinha que estar no campo de batalha, estabelecendo o reino, fazendo o que Deus te mandou fazer, porque daí você não ia ter tempo pra ficar com picuinha. Viu? Eu não tenho tempo pra fofoca. Eu não tenho tempo pra essas briguinhas. Porque as lutas que Deus me coloca são tão maiores que eu não vou olhar pra isso. Entendeu? Ah, fulano falou isso, Deus abençoa ele. Ah, coitado. Entendeu? Não vou entrar numa briga que não é minha. Se é pelo teu ego, não entre. É a maior cilada que você pode ter. E você pode estar comprando brigas erradas, porque você está fazendo coisas apenas pela sua vontade e não posicionado onde Deus te mandou estar. E por último, tem brigas que você foge. Deus fala para Jonas, que é um profeta dele. Você vai lá falar para aquele povo. E não era para ele falar coisas bonitinhas. Ele ia trazer profecias de coisas ruins que iam acontecer. Ele falou, aquele povo é sanguinário. Eu vou nada. Ele pega um barco e vai no sentido oposto do que Deus manda ele ir. Tem briga que você tá fugindo. Tem briga que você tá fugindo. Jonas fugiu da briga. Jonas fugiu dessa briga. Quando Deus mandou ele ir. Deus mandou ele ir lá e falar uma coisa que era difícil. Às vezes você está fugindo de conversas difíceis, mas que Deus te colocou palavra já. Às vezes você está fugindo de você assumir posicionamentos importantes, que é da boca de Deus. Mas você está pegando o barco no sentido contrário, porque eu não posso me indispor, porque eu não posso fazer. Viu? Eli era um homem de Deus e Deus fala para ele, Eli, você deixou os seus filhos fazerem coisas contra Deus.
Porque você queria agradar mais os seus filhos do que a Deus. Então seus filhos não vão ser abençoados. Você tá errado, Eli. Ele fugiu de uma briga que ele devia ter assumido. Entende? Jonas estava fugindo de uma briga que ele devia ter assumido. Mas tem brigas que você deve fugir. Tá bom? Tem outras que você deve fugir. José, por exemplo, ele estava na casa de Potifar. Ele era escravo de Potifar, escravo de confiança do Potifar. E a mulher dele, a mulher de Potifar, quer se deitar com José. Ela se insinua para José. E ele fala, esquece. Essa briga eu não vou comprar, minha filha. Não compensa. Essa briga eu vou resistir. Tô fora. E às vezes custa caro você sair de alguns lugares. Para José, como ele não comprou essa briga, ele foi preso. Mas como ele tinha o coração dele puro, era Deus que estava sustentando ele. Então, às vezes, não é para você estar lá. Não é para você estar nessa rodinha de fofoca. Não é. Não é para você estar ali. A Bíblia diz, resistir o pecado. Resista ao pecado e o demônio fugirá de você. Ele não está falando combata. Porque às vezes você fala, não, eu vou ficar lá naquele ambiente, mas eu vou combater isso. Ele está falando, não, resista. Não é para combater. Sai desse lugar. Tem lugares, tem situações que estão fazendo você entrar em brigas, em lutas, em pecados que não eram para você estar. Dá no pé. Não é para você estar lá. Não é um ambiente para você. Não é. Não é para você ficar. Porque a hora que você vê, você vai estar fisgado por isso. Se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele ia perder não só a vida dele, porque Potifar era o soldado mais poderoso, mas o plano de Deus para ele. Tem brigas que você está assumindo num imediatismo, lutas que você está assumindo que está fazendo você perder o destino que Deus estabeleceu para você. Se Davi tivesse brigado com o irmão dele, que fala, quem você acha que você é, seu nanico? Aqui para falar com o gigante, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Se Davi tivesse ficado combatendo o irmão dele por uma questão de ego, para mostrar que ele era bom, porque ele foi humilhado na frente dos outros, Davi teria perdido não só a chance de guerrear, a força para guerrear com o que era a guerra dele, que era com o gigante, mas ele também ia perder o destino, que era ser rei. Olha a seriedade do que eu tô te falando. Se você não sabe quais são suas guerras, você tá perdendo força de guerra com lutas que não eram para você estar. E você tá perdendo o destino que Deus estabeleceu para você. Então, quando você tá, qual que é a dica para eu saber quais guerras é para eu estar, quais guerras não é para eu estar? Fernanda, tô confusa. São guerras do teu ego. O que você vai gerar no final com essa guerra? Se for só para você. Se é porque eu estou ofendido. Se é porque o outro fez algo para mim, eu quero mostrar para ele. Se é em autodefesa das suas feridas, vai com quem cura as suas feridas. Porque não é guerra que cura ferida, guerra só faz mais ferida. Você vai para uma briga porque alguém falou um negócio ruim para você, você sai 3 vezes mais triste, porque agora ele falou mais 300 coisas e você também. Entendeu? Então, se for pelo teu ego, se for pelo aquilo que só tem, você só quer ir lá para colocar para fora uma coisa que você tá se sentindo mal, você vai usar as armas erradas no lugar errado, tendo a briga errada. E aí você não vai estar na luta que Deus te colocou para fazer, que era o gigante, que era para você batalhar. E você vai estar perdendo o destino que Deus te estabeleceu.
Mas, Fernanda, e se é uma coisa importante? Você não falou que é uma coisa importante? Por exemplo, né? Eu tenho um filho, por exemplo, que bebe ou que está sendo mal criado, que ele está sendo indisciplinado. Eu não devo me posicionar? Se você está fazendo só porque você foi machucado, você vai usar as armas erradas. E ao invés de você combater o comportamento, você vai destruir teu filho. A identidade dele. Hoje eu vou dar uma aula, né, à noite, o poder da bênção dos pais. E vou mostrar o quantas vezes nós acabamos com destinos e identidade dos nossos filhos. Porque estamos na guerra errada. Quando a gente devia estar guerreando com ele. Não é passando a mão na cabeça. É guerreando porque se ele fez algo inadequado, talvez ele precise de força, discernimento para combater. Saiba qual é a tua posição na guerra. Entenda qual é a tua posição na guerra. E aí, diga, Senhor, eu só vou se você for. Eu só vou se você estiver comigo. Porque você não vai entrar na guerra para perder. Ei, vamos lá. Eu vou contar um segredo aqui. Eu sei que tem homens nessa live, mas eu vou contar um segredo para vocês, né? Sabe por que nós mulheres ganhamos as brigas? Nós mulheres ganhamos as brigas porque a gente já tá brigando com vocês na nossa cabeça há muito tempo. Então a gente já faz a fala sua, a nossa fala, a fala sua, a nossa fala. A gente já tem argumentos de cabo a rabo, porque a gente já tá há um tempão brigando dentro da nossa cabeça. Aí a gente chega lá, o coitado desavisado do homem, a gente fala, ele recebe aquilo pela primeira vez e nós já estamos na 15ª de processamento daquela briga. Entendeu? Nós somos boa de briga. Né, mulherada? Nós somos boa de briga. A grande questão é se essa briga tá trazendo vitória pro que a gente queria mesmo ou só vitória pro nosso ego. Mas depois você ganhou a briga, mas dormiu sozinha. Você ganhou a briga, mas tá com enxaqueca. Você ganhou a briga, mas não tem mais amigo. Você ganhou a briga, mas seus filhos não falam mais com você. Você ganhou a briga, mas você perdeu sua família. E aí você não ganhou. Sinto te informar que você ganhou a briga errada. Era para você estar numa luta onde é Deus quem vence. E você vai trazer a estratégia certa. A estratégia certa. As perguntas, Raquel, bom dia, que bom você aqui. Que você deve fazer é: quem me colocou aqui? Para que eu vou entrar nessa briga? O que eu vou gerar com ela? E aí você vai entender se você tem missão ou não. Eu quero terminar com uma chave importante. A Bíblia diz que aquele que é orgulhoso, Deus é contra ele. Presta atenção, pra você brigar certo. Você entraria numa briga. Você entraria numa briga. Que você... Briga física, tá? Que tivesse o Mike Tyson do outro lado. Você entraria numa briga física que tivesse o Mike Tyson do outro lado? Você entraria numa briga que Deus está contra você? Fala a verdade, você entraria numa briga que Deus está contra você? A Bíblia diz que Deus é luta contra os orgulhosos. Então, se a sua briga é baseada no teu orgulho, Deus não tá a seu favor. É melhor você pegar o seu banquinho e sair de mansinho. E não ir no momento onde você tá orgulhoso. Mas se você tiver com a humildade do teu coração, se você tiver com a prontidão do teu coração, Deus vai te dar armas incríveis. E mais do que isso, você vai atirar uma pedrinha. Vai ser uma coisa tão simples que você vai fazer e o gigante cai. Você já reparou que a Bíblia diz que o gigante cai para frente? Mas se uma pedra acerta a cabeça, né? Ela tá te empurrando para trás. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava atrás do gigante. Ele só põe uma pedrinha, mas quem derruba o gigante é o Senhor. Você vai atirar sua pedrinha.
vai ser uma palavra, vai ser um posicionamento. E Deus está mudando o coração do outro. E Deus já está vencendo a briga por você. Eu quero que essa live você termine sabendo, entendendo que você, se estiver em brigas erradas, de lados errados, com orgulho do teu coração, você está desperdiçando a força para a luta que era para você estar e para o destino que Deus quer te levar. Para a luta que era para você estar e para o destino que Deus vai te levar. Esteja atenta. Esteja atenta. Esteja atenta. Às vezes não é para você ficar discutindo com o teu marido. Às vezes é para você se posicionar, para você levar o nível do teu casamento, não só para o seu casamento ser abençoado, mas para você chegar no destino onde Deus vai te levar, que é para abençoar famílias. Entende? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, porque eu sei que vocês podem ter muita confusão de então, que guerras eu tenho que entrar? O sinal maior que você deve saber é se tem orgulho no teu coração. Se é pelo teu orgulho. Se é por uma questão... quem ousas fazer isso comigo? Entendeu? Ou se é por uma contribuição maior que eu quero gerar com isso. E aí você vai ter as armas melhores. Tá bom? Eu vou colocar uma caixinha de perguntas aqui no Mulheres de Fé para que vocês possam contar, né? Ali no story, para que vocês possam contar as lutas que vocês estão passando. E não só para que a gente possa lutar juntas em oração, mas para que eu também possa te conduzir, né? Eu sei que se você pudesse perguntar agora, você perguntaria. Mas eu também quero trazer para que você pergunte para o Senhor, tá bom? Senhor, qual é a luta que eu tenho que dar? Aonde eu tenho que colocar minha energia? E você vai saber que quando você está numa luta com o Senhor, também existe um sinal importante. Quando você está numa luta sozinha, você fica muito cansada, desanimada, triste, odienta. São os piores sentimentos que tomam o teu coração. Quando você está numa luta com o Senhor, você tem paz. Você tem paz. Ainda que você esteja posicionada fortemente, você dorme em paz. Porque é Ele que está lá. É Ele que está lá. Amém? Amém? Eu quero contar uma novidade muito importante para vocês. A gente fechou a data do nosso spa, Save the Date, 9/11, que vai ser o nosso spa, o nosso dia de cuidar da mente, do corpo, do espírito, esse nosso encontro anual tão importante, presencial. Então já arrisca a sua agenda, 9 de novembro vai ser o nosso spa do Mulheres de Fé. Eu já venho com mais informações, eu já trago mais informações para venda, né? A nossa pré-venda, que é para você que acompanha as lives, para você que está sempre aqui. A gente vai fazer uma pré-venda, né? Para essa turma que é ativa aqui. Então, que você fique atenta. Nas próximas lives eu vou posicionando vocês, tá bom? Mas que você já possa arriscar a agenda. Não estão abertas as inscrições ainda. E fique tranquilas que nós vamos falar aqui na live sobre a pré-venda, que são para as pessoas que estão aqui, constantes, firmes, né? Que participam mais ativamente do Mulheres de Fé. Então, que você possa ter o seu coração cheio de alegria. A gente já tá cheia de expectativa. Já foi uma semana de comemoração pra gente aqui da equipe, que a gente fechou um lugar lindo, que era um lugar que a gente já queria há um tempo e a gente não conseguia. Então, nós estamos muito, muito felizes que você possa estar aí com seu coração também cheio de expectativa para tudo que Deus vai fazer. Que nessa semana você escolha as suas guerras, mas mais do que escolher, que você compreenda as guerras que Deus te posiciona e que você seja posicionada com as armas de Deus, joelho no chão, louvor, oração, e saiba que você só vai se Ele for, e que principalmente Deus está te trazendo destino com isso, destino.
tá bom? Um beijo grande. Até quarta-feira. E pra quem vai na aula de hoje, né? Que eu vou dar o poder da bênção dos pais até hoje à noite, às 7 da noite.